Então, boa noite. Vamos iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus, que nós realizamos já há alguns anos. Estudo minucioso, detalhado, pormenorizado dos versículos bíblicos. Atualmente a gente está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, na passagem conhecida como a parábola do credor incompassivo, do credor sem compaixão. Aquele sujeito que teve uma dívida de 10 mil talentos perdoada, mas não foi capaz de perdoar uma dívida de 100 denários. Né? Ele contou com a compaixão e misericórdia de um grão-senhor e perdoou uma dívida impagável, que não seria possível de se pagar, uma dívida infinita, mas foi cruel, foi duro, foi impiedoso com alguém que lhe devia uns centavos, né, uns tostões. Esse é o resumo da passagem. E nós estamos hoje justamente no versículo 29, que é aquele versículo em que, após ele cobrar a dívida de 100 denários e o seu credor, seu pequeno credor, não ter como pagar o recurso, ele começou a sufocá-lo. Não foi o que a gente viu na semana passada? E aí a gente viu que há várias formas de se sufocar alguém cobrando dívidas, né? Dívidas morais, dívidas kármicas, pequenos débitos do cotidiano. Quando nós somos excessivamente duros, quando nós somos cruéis com as fragilidades, com as faltas do nosso semelhante, nós estamos sendo um credor incompassivo. E muitas vezes somos desproporcionais na cobrança, né? Pequenas faltas nós exercemos sobre aquele que cometeu pequenas faltas, um castigo cruel. Às vezes na palavra, às vezes não fala nada, mas na vibração. E aí, então, o pequeno devedor, de 100 denários, ele se ajoelha e pede clemência. O mesmo ato que o grande devedor realizou no início da passagem. Mesma coisa. Se ajoelha ante o credor para pedir clemência. Assim, prosternando-se, caindo aos pés do credor, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: sê paciente para comigo e te pagarei. Sê paciente, seja paciente comigo e te pagarei. A palavra que nós vamos analisar hoje, estudar hoje, é justamente a palavra paciência. Só que uma paciência mais específica, né? Tem aquela paciência que a gente tem que ter na fila do supermercado, aquela paciência que a gente tem que ter quando precisa sair para um compromisso, mas está chovendo demais e a gente está sem guarda-chuva. Mas aqui nós vamos falar especificamente da paciência que a gente tem que ter com a falta do outro. Entendeu? Porque a palavra grega, né, que nós vamos estar analisando no original do versículo, é macrotímeo. Macrotímeo é o sujeito aqui paciente. Cruzando uns 2 ou 3 dicionários diferentes, né, entre eles o Wiktionary, que é o nosso preferido, né? Ali está condensado uma coleção de dicionários, né? A gente chegou num verbete assim, que eu fui montando, pegando bons verbetes de vários dicionários, dentre eles um que é um compilado de dicionários, e chegamos na seguinte definição do macrotímeo: resignação com que se tolera contrariedades. A resignação com que se tolera contrariedades. Alguém me contraria e eu resignadamente tolero. Suportar as ofensas e injúrias de outros. Vocês estão vendo que é um tipo de paciência direcionada diretamente à falta do outro. Ser moderado, ser longânime, a longanimidade, tardio para irar-se ou tardio para punir. Então alguém falha comigo,
alguém me causa prejuízo, alguém me causa mal-estar, alguém provoca uma falta grave contra mim, e eu sou paciente, suporto a ofensa, tolero a falta, sou longânime com quem me prejudicou, respiro fundo e deixo barato. Respiro fundo e deixo barato. É isso que nós vamos discutir hoje. É esse tipo de paciência. A paciência do convívio, tá? Resumo da ópera. Nós vamos estudar hoje a paciência do convívio. A paciência que o convívio exige da gente. Qual o convívio? Todo tipo de convívio. O convívio, olha, é o convívio com a pequena família, a gente vai chamar de pequena família, o núcleo familiar mais restrito, né? Marido, mulher, filhos, né? A paciência com a parentela, que é a grande família, o primo, tio, avó, o sogro, o genro. A paciência no âmbito civil, né? A paciência que a gente tem que ter na praça, na via pública, no trânsito, né? Com o vizinho, com o morador do mesmo quarteirão. A paciência no emprego, a paciência que a gente tem que ter no ambiente profissional. A paciência que a gente tem que ter com os desencarnados que nos cercam, porque há certos prejuízos do cotidiano, né, mãe? A gente viu isso agora mesmo, né? Que fica assim um perfume de espiritualidade contrafeita com o bem que a gente queira realizar, né? Vamos dizer assim, tá vindo aqui para o centro, minha mãe vai entrar para o carro, eu distraidamente não acho que ela entrou no carro, vou andar com o carro, ela estava com meia perna no carro e meia perna de fora. Eu ando com o carro e arrasto minha mãe e jogo ela no chão e ela se espalha em cima de um monte de cimento. Tadinha, toda suja, mãe. Deixarei registrado aqui para a eternidade, ad eterno na internet. Perdoa, mãezinha, perdoa, né? Mas aí fica aquela coisa no ar, né? Será? Como diriam os espanhóis, ai que eu não creio, pero, ai, né? É aquela paciência que a gente tem que ter às vezes com a espiritualidade que nos cerca e que trabalha contra. Tem certos episódios que tem trem aí, tem um negócio esquisito aí, né? E a gente tem que ter essa paciência. Paciência do convívio. Porque a gente convive com o encarnado, convive com o desencarnado, convive com todo tipo de desencarnado. Olha a frase de Jesus para os discípulos. E eu vos envio como cordeiros, como ovelhas, no meio de lobos. Você vai conviver com quem quer te dar uma mordida, com quem quer te arrancar pedaço, com quem quer te sangrar. E você vai ter que ter esse tipo específico de paciência, é o macrotímio. Certo? O que eu considero um texto definitivo no que diz respeito a esse tipo de paciência, dentro da literatura espírita? Um texto de um amigo protetor, um espírito protetor que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama A Paciência. Lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí, no item 6 do capítulo, nós temos o item A Paciência. Aí, no meio do texto, o autor do texto, o Espírito Protetor, ele solta a seguinte máxima. Sede pacientes. Então, ele exorta. É no imperativo. Sede pacientes. Quando os Espíritos fazem esse tipo de afirmativa, né, diretiva, é porque você tem aqui uma condição sine qua non, uma condição essencial, basilar, fundamental para a experiência cristã no mundo. A paciência é uma virtude angular, sobre a qual se assenta
a experiência de cristianismo que qualquer um queira viver. Impossível viver o cristianismo sem algum esforço nesse terreno, no campo da paciência. No momento em que você fizer a sua confissão de fé, você vai ser testado. Vai ser testado pela dificuldade dos outros, né? Machado de Assis tinha uma frase ótima do Machado de Assis, que ele fala assim: seremos pacientes com a cólica dos outros, né? O sujeito tá azedo, o sujeito tá indisposto, tá com enxaqueca, perdeu o emprego, levou a mordida do cachorro, a mulher abandonou ele vai estar daquele jeito, cuspindo marimbondo. Primeiro que ele vê na reta sou eu. E aí, seu Murilo? Ele vai estar um doce de pessoa? Não vai. Ele vai pisar no meu calinho, na minha unha encravada, né? Ainda vai, tipo, apagar guimba de cigarro, né? Ele vai me torturar com alguma coisa que disser, com um olhar de reprovação, com uma vibração mais densa, mais pesada. E nesse momento, nesse exato momento, a vida, não é ele, a vida vai estar me convidando a ostentar, é uma ostentação virtuosa, a ostentar uma qualidade moral essencial, sine qua non, para o cristianismo, a paciência. Por isso que depois de fazer essa afirmativa, o autor diz assim: a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Olha, a paciência também é uma forma de caridade. Por que é uma forma de caridade? Porque quando alguém te testa a paciência, ele está te pedindo algo. Ele tem uma demanda, ele tem uma carência, ele tem uma necessidade, e ele está te pedindo que atenda essa necessidade. Sabe o que esse sujeito está pedindo de você? Tempo. Ter paciência com alguém que me hostilizou, alguém difícil no convívio, é dar para esse alguém algo que qualquer um de nós pode dar. Tempo, prazo, para ele amadurecer ou para ele se recompor emocionalmente. Se for um mau humor passageiro, ele precisa de tempo para voltar ao seu juízo perfeito, à sua calma habitual, à sua educação e à sua gentileza habitual. Eu preciso dar esse tempo para ele, esse prazo para ele. Então, vamos pensar no casamento? Tonzinho e Maria. Tá lá no convívio, na casinha deles. E o Tonzinho, que é uma pessoa difícil, todo mundo aqui sabe disso. Uma pessoa que se encoleriza frequentemente, não é, Maria? Uma pessoa que, né, vive com o fígado azedo. Veja, a cara de cangaceiro, sanguinolento dele. Então, Tonzinho chega em casa cuspindo marimbondo, Maria. Tonzinho, ontem, Tonzinho, eu fui fazer uma palestra para o pessoal de Juiz de Fora. Pessoal do Centro Espírita Dom Pedro II. Adivinha qual foi a primeira pergunta que eles me fizeram? Que o Tonzinho ainda frequenta o Mildinho? Celebridade é outra coisa, né? Ele tá firme e forte lá. Meio nervoso, mas tá lá. Aí o Tonzinho chega nervoso. E o Tonzinho é habitualmente calmo. O que a Maria vai raciocinar? Ela fala assim, meu bem, não é assim. Isso não é ele. Alguma coisa aconteceu, Maria, no serviço, na rua, para ele chegar nervoso desse jeito. Né? Aí a Maria vai falar assim, bom, o Tonzinho não é assim, isso não é o temperamento dele. Eu vou lá já cobrar dele o bom humor, já vou chegar e falar assim, você não é assim? Não. Sabe o que eu vou dar para ele? Tempo. Aí ele vai respirar, vai tomar um banho, vai tomar uma água, vai, né? Vai fazer uma prece, às vezes vai tomar um passe, né, Tonzinho? Vai vir para o centro.
Eu dei prazo para ele. Aí, de repente, eu começo a perceber que ele está melhorando o humor. O que eu fui com ele? Com o mau humor dele? Paciente. Eu dei um prazo. Aí, na hora que eu ver que ele está melhor, aí eu aproximo dele, assim. Você chegou nervoso hoje do serviço, agora você está bem? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Eu posso ajudar de alguma forma? Entenderam? E as situações mais complexas, aí não é um mau humor sazonal. Aí é aquele filho, aquele colega de serviço que não tem jeito. Ele é difícil mesmo. Convive com ele, é desafiador 24 horas por dia. Sabe que tipo de caridade que ele está precisando de mim? Qual a necessidade dele e que eu posso dar também, gratuitamente? Tempo, prazo. Só que para ele eu vou ter que dar, às vezes, um prazo de uma vida inteira. Ele precisa desse tempo para amadurecer. Eu preciso dar a ele um prazo, um tempo para adquirir maturidade. E aí, a situação de convívio vai exigir de mim maturidade e, portanto, paciência para lidar com as dificuldades dele por 10, 15, 20, 30, 70. Mas o que ele vai pedir de mim, de novo, é um ato de caridade. A caridade do tempo. Eu preciso dar a ele um prazo, um tempo, para ele amadurecer. Vocês entenderam? Por isso que, olha, a paciência também é uma caridade. É uma forma de caridade. Tem gente que vai ter fome. O que eu vou dar para ele? Pão. Tem gente que vai estar desempregado. O que eu vou tentar dar para ele? Um emprego. Tudo caridade. Tem gente que está triste. O que eu vou dar para ele? Um sorriso, um abraço. Tem gente que está difícil, está custoso. O que eu vou dar para ele? Tempo. Certo? Ó, a caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. O cobertor para quem tem frio, o pão para quem tem fome, o remédio para quem está doente, é fácil. Mas conceder tempo de amadurecimento ou tempo de recomposição do humor para quem me agride, isso é desafiador. Essa é uma proposta exigente. E essa é uma proposta genuinamente cristã. Outra porém, muito mais penosa, Rafael. E, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Essa é a maior de todas as caridades. Sabe quando Jesus diz no alto da cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Jesus está rogando a Deus. Concede a essas almas sofredoras a dádiva da reencarnação, para que no curso do tempo eles caiam em si. Então, ter paciência implica em aguardar que um assassino deixe de ser assassino, deixe de ser homicida. Consiste em dar prazo, tempo, para que um corrupto aprenda a usar honestamente o recurso público. Consiste em dar prazo, tempo, para que um sovina, um avarento, aprenda a partilhar o que tem. Então, nós estamos falando de 5 anos ou de 50. Nós estamos falando de 5 séculos ou de 5.000 anos. Entendeu? Você tem que dar essa colher de chá pro outro. Vou usar um termo mais jocoso, né? Bom, e aí nós vamos para um texto do Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 77, intitulado
a melhor medida? Qual é a melhor medida, né? Um paciente chega para um médico com uma série de sintomas, ele vai cruzar os sintomas, né, fazer a anamnese, conferir né, uma ficha, como é que chama? Ficha, o prontuário, né? O prontuário vai conferir com o histórico daquele paciente para descobrir qual que é a melhor medida. É internar, é manter em casa, é um anti-inflamatório, um antibiótico, qual é a melhor medida a ser tomada para sanar essa fragilidade, essa carência de saúde. Certo? Tiago, na sua epístola, aliás, capítulo 1, versículo 4, vai dizer o seguinte: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, a paciência, o prazo, o tempo que você dá para o outro amadurecer, é a obra perfeita de qualquer cristão. Sabe? É tipo você escolher o gol mais bonito que o Messi já fez. O gol mais bonito que o Maradona ou o Pelé já fez. De tudo de positivo, de virtuoso que um cristão venha realizar, a obra perfeita, a obra excelente, é aquela que relaciona a paciência para com alguém difícil. Para que sejais perfeitos e completos. Olha, muitas vezes é o que nos falta. Você vai vivendo anos como estudioso do Evangelho, seguidor de Jesus, vai fazendo lá um currículo Lattes, né? Invejável de boas obras, mas pode ser que você chega no plano espiritual, os benfeitores falam, faltou um negócio. Te faltou algo. E te faltou justo aquilo que é mais essencial para a experiência do cristianismo. Te faltou paciência. Você foi impaciente com as faltas e os erros e as falhas do seu irmão. Você foi intolerante com os enganos deles. Você não soube suportar a inferioridade, o vício do próximo. Eu me lembro, vou contar uma história agora chique. Eu estava em Roma. Olha, história chique agora, gente. Eu estava em Roma e aí eu estava com o Oceano, querido Oceano Vieira de Mello. E a gente foi a esposa dele, a gente foi num restaurantezinho pequenininho, lá em restaurante, né? Lá em Roma tem uns restaurantes pequenininhos. Aí é o prato do dia, você tem que comer o que vai ser servido no dia, né? Você não tem cardápio. E a gente sentou, e como era muito pequenininho, e eu tenho uma alergia, uma intolerância incrível ao cigarro, à fumaça do cigarro. Minha garganta fecha na hora, eu começo a espirrar, o nariz entope, o olho lacrimeja. Eu sofro muito com isso. E eu entrei, e eu arrumei uma estratégia impaciente, Reinaldo. Para a pessoa que está fumando do meu lado desconfiar que eu estou passando mal com cigarro. Começo a tossir. Não que eu não esteja com vontade de tossir, mas eu dou uma valorizada. O pulmão vai pular para fora. Para ver se o outro levanta e sai de perto, Tânia. E aí eu entrei nesse restaurantezinho, e naquela hora tinha 2 mesas. O restaurante tinha 4 mesas, não estou exagerando. Quem já foi em Roma sabe que tem uns restaurantezinhos assim. E são os melhores. As cantininhas. Tinha 4 mesas. Tinha 2 ocupadas. A que eu estava com o Oceano e da outra família, né? E na Europa, o pessoal não preocupa muito com essa coisa do ala, do não. Na Alemanha, sim. Na Alemanha é a coisa mais triste. Eu lembro desse no aeroporto em Frankfurt. Vocês estão ouvindo isso? Esse cara adora avião, né? Vive no avião, né? Mas no aeroporto em Frankfurt tem tipo um aquário, assim.
É um lugar, uma coisa meio esquisita. Os fumantes ficam todos confinados, né? Parece tipo assim, um zoológico, eles estão lá dentro fumando em pé. Eles não colocam nem cadeirinha pro pessoal fumar. Eles fumam em pé, dentro do aquário, uma redoma de vidro. É sério isso. E fumando lá, tipo, é quase que um castigo. É tipo assim, para você parar de fumar. Na Alemanha é assim. Mas na Itália, não. Na Itália, o pessoal fuma assim naturalmente em lugar fechado. E era um restaurante pequeno, e vocês imaginam. Eu com a minha alergia, o casal do lado, a pessoa acende cigarro e começa a fumar um cigarro atrás do outro. E eu começo. E o oceano foi me olhando com uma serenidade, uma placidez de ancião, né? Um senhor, e eu, e um menino, né? Foi em 2013, um menino perto dele. Aí ele pôs a mão no meu braço, assim, Reinaldo, e falou assim: você não vai ter que conviver com ele a vida inteira. Aí eu, tipo, fui descoberto, né? Quase que eu falei, como que você sabe que eu tô incomodado, né? Como se não desse para perceber, né? Você não vai ter que conviver com ele a vida inteira. É só um almoço, tem paciência. Faz um esforço. Aí ele encerrou dizendo assim, a comida vai compensar. E compensou. Daí o rapaz sem graça, com o meu talento cênico, né? Ele já parou de fumar, né? Quer dizer, ele está habituado, a cultura dele, ele estava acostumado a fumar, as pessoas não se incomodarem, mas eu me incomodei, ele parou de fumar. Educadamente parou de fumar. Ele teve paciência com a minha impaciência. Entendeu? Ele teve paciência com a minha impaciência. Claro, estou usando um exemplo bobo, né? Uma impaciênciazinha que eu tive, né? Mas às vezes a gente vai ser chamado a testemunhos maiores. Às vezes você vai ter uma rinite crônica e ser casado com um tabagista crônico, porque o tabagismo também é uma doença, como a rinite. Você não consegue se livrar da rinite e ele não consegue se livrar do tabagismo. Por assim, por aí vai. Você vai ter que conviver com um colega raivoso, muito nervoso no ambiente de trabalho, vai dar aqueles coices, aquelas patadas no ambiente de trabalho. Né? Você não tem escolha. Vai ser 20, 30 anos ali convivendo com aquela pessoa, até um aposentar. Então a vida vai nos convidar a essas situações em que teremos que ter a nossa obra perfeita de paciência. Ó, mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Então, às vezes a nossa impaciência vai nos adoecer. O trânsito, às vezes, nos dá gastrite. Sabe, a irritação que um engarrafamento, que uma fechada, né, um cruzamento indevido no sinal vermelho, a cólera que vai despertar na gente vai nos adoecer. Tá entendendo? Então são problemas da alma. Tente entender a impaciência como uma patologia. Eu preciso me curar disso. Preciso me curar da impaciência. Tá entendendo? Levantas-te cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Você acorda bem, faz uma prece, sabe, zen budista. E aí você vai tomar café com um familiar que levantou azedo. Sabe o que acontece? Você entra na vibe dele, na vibe, na vibração dele. Ao invés de você, com bom humor, resgatar ele da irritação, é ele que te puxa, dá um tranco e te puxa
para o patamar rasteiro em que ele se encontrava. Então, é uma coisa de invigilância, né? Você é invigilante, quando se dá conta, você já está impaciente com a falta do outro. Vá para o convívio, saia de casa, vai para o trabalho, vai para o ônibus, já consciente, sabendo, alguém vai me irritar, porque isso é o convívio. E o convívio é uma coisa irresistível. Você não escapa dele. Então você já vai resignado, sabe? Resolvido em relação a isso. Eu vou entrar nesse restaurante e alguém vai me incomodar. Eu vou entrar nesse ambiente de trabalho, nesse emprego, e alguém vai me irritar. Vou começar a frequentar um centro espírita novo, mudei de cidade, já vá consciente. Não, eu não conheço ninguém nesse centro, mas já sei. Ninguém é perfeito. Alguém aí vai me causar irritação. Alguém aí vai me magoar. Você já vai preparado, com a alma preparada. Entendeu? Daí, quando vem irritação, você sabe como lidar com aquilo. Avançando ainda no capítulo 67 do Palavra de Vida Eterna, o Emmanuel encerra dizendo assim: entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. O remédio que eu falei no início, quando está comentando a mensagem. Qual a melhor decisão, a melhor escolha? Ser paciente. Não profiras qualquer palavra que te possas arrepender. E achei isso aqui tão forte, gente, tão poderoso. Não profiras qualquer palavra que depois você vai se arrepender amargamente de ter dito. Vai vir um impulso. A impaciência vai nos encolerizar e a cólera é o curto-circuito da alma, segundo a irmã Clara, no Entre a Terra e o Céu. Você vai entrar em surto, em curto-circuito psíquico, e vai vir aquele impulso, a impulsividade de dizer uma coisa devastadora na vida do outro. Segura aqui, ó, na goela. Segura. Faz de conta de que é um vômito que está vindo numa situação em que você não pode vomitar. Difícil, né? Mas segura. Segura aquilo. Porque senão você vai se arrepender amargamente. Ó. Silencia e abençoa sempre. Porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Você vai dizer aquela frase agressiva de impaciência, vai detonar o outro, vai destruir o outro por dentro. Depois esse outro vai melhorar, vai se aprimorar, e você vai continuar dizendo para si mesmo: por que eu falei aquilo? Por que eu não segurei um pouco a impulsividade? E vai passar o resto da vida pedindo desculpa para ele. Entendeu? Conserva-te. Não, perdão. Todo progresso humano surge da paciência divina. Sabe por que a gente evolui? Porque Deus nos dá tempo. Nos dá prazo para aprimorar. Então, o que Deus é conosco? Paciente. A nossa evolução só é possível porque Deus é paciente. Se Deus não tivesse paciência conosco, já pensou se Deus perdesse a paciência com a gente? Ah, Maria. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. A força da paciência. Porque fica parecendo que força é alguma coisa
que resulta da ação. E às vezes a força resulta da inação. Você demonstra força não por aquilo que fez, mas por aquilo que deixou de fazer. Que se conteve. Força é também contenção. Um carro de boi é sinônimo de força, porque o boi está arrastando muito peso. Mas também, né? Uma carroça desembestada. Se você consegue fazer com que os cavalos se contenham e segurem o carro, isso exigiu também o quê? Força. Entendendo? Conserva-te, pois, na força da paciência. Faz a paciência ser um grande freio. Alguma coisa que vai segurar na sua boca aquilo que você não deveria dizer, porque depois você vai se arrepender amargamente. E aí a gente passa para a mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, mensagem de Emmanuel, capítulo 94. Beneficência e paciência. É o título da lição. Beneficência e paciência. E o Emmanuel vai comentar a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O clássico dos clássicos da coleção epistolar de Paulo, né? A caridade é paciente, benigna, né? Lembra dessa passagem, né? O amor é paciente, ou a caridade é paciente, o amor é benfazejo, é benigno, a caridade é paciente e benigna. O gesto da caridade genuína, a caridade moral, é sinônimo de tolerância em relação à falta do outro, de suportar a inferioridade do outro. E aí, de tanto teimar nesse gesto de caridade genuína, você se torna uma criatura benigna à existência do outro. O que eu quero dizer com isso? Que o contrário da paciência é a impaciência. O contrário da vida benigna é a vida maligna. Vocês já viram uma expressão, nossos irmãos evangélicos usam muito ela assim, porque o maligno agiu, né? E aquela tragédia aconteceu. O que é o maligno que eles falam tanto? É o diabo. El diablo soy yo. O diabo sou eu. O maligno sou eu. Porque eu posso ser o benigno e posso ser o maligno. Quando é que eu sou benigno? Quando exercitei a paciência. Quando é que eu sou o maligno? Quando fui impaciente. Maligno no sentido de aquele que espalha o mal. Uma pessoa impaciente, gente, com o erro dos outros, ela não atinge só o objeto de impaciência. A raiva, a cólera que ela transpira, respinga em muita gente ao redor também. O marido que é impaciente com a esposa, quando ele estiver lá esbravejando com a esposa, quem vai estar do lado ouvindo? Os filhos. Então, ele se torna uma figura maligna para todo mundo que vive na casa. A esposa, o filho, a sogra, né? O sogro, por aí vai. Não é incrível esse texto, olha. Beneficência, sim, para com todos. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes. O Emmanuel está afirmando. Sim, devemos praticar a caridade material. Dar comida para quem tem fome, dar remédio para quem sente dor, né? E roupa para quem está sem agasalho. Entretanto,
é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Então, você vai agir também em outros nichos, sabe? Em outras paragens. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente em outros setores. Quais? Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito. Ó, primeiro, compreensão em família. Compreensão é a capacidade de entender as razões do outro. Mesmo que essas razões não sejam justas, mesmo que essas razões não sejam legítimas, mas são razões. É o que fez ele se comportar daquela maneira. É o que fez ele dizer aquelas coisas. Então eu tenho que compreender as razões dele. É complexo, né? Ter que dar exemplo. Então, vamos lá. Vamos voltar para o Tonzinho e a Maria. Então, Tonzinho chegou agressivo, chutando o cachorro, batendo porta em casa. Maria tem que compreender as razões do Tonzinho. O Tonzinho está certo? Não, ele está errado. Compreender as razões dele vai fazer ele ficar certo? Não, ele vai continuar estando errado. Mas o meu esforço é o de entender o que levou ele a ter esse tipo de postura. Ah, Tonzinho, ele é perfeccionista, tem orgulho de ser o funcionário padrão e hoje, pela primeira vez em 30 anos, o chefe chamou a atenção dele na frente dos colegas. Um cara que tinha um currículo impecável, né? Uma ficha limpa no trabalho, 30 anos, primeira vez que ele ia chamar atenção, já, né? Mais velho, maduro, não deve ter sido algo fácil mesmo, não. Isso explica a irritação dele. Tá vendo? Não justifica, mas explica. De tanto se exercitar nesse terreno, esse esforço de compreender as razões do outro, você vai se tornando uma pessoa difícil de encolerizar-se, difícil de perder a brama, difícil de perder a paciência. E aí que a gente entende que o lance da paciência é uma coisa que a gente pode representar bem com um pavio. O barril de pólvora está montado. Você pode ter um pavio muito longo, você pode ter um pavio muito curto, de repente você pode não ter pavio nenhum, ou seja, você não oferece risco nenhum para aquele barril de pólvora. O pavio longo é a pessoa tardia no irar-se, né? Para tirar ele do sério demora muito, não é o caso do Tonzinho, se irrita com qualquer coisa, mas a Maria, por exemplo, é uma pessoa muito calma, que ela tem um pavio muito longo. Para tirar a Maria do sério, precisa de muito, né, Tonzinho? Né, Maria? Dá risada. Precisa de muito. Então, eu tenho que fazer o autoexame, né? Antes de dormir. Conselho de Santo Agostinho. Eu vou me perguntar, hoje, o meu pavio foi curto ou longo? Eu explodi fácil com o meu semelhante? Ou precisou de muito para eu perder a paciência? Estão vendo? Como uma questão de autoanalisar-se. Como é que anda a consolidação dessa qualidade, dessa virtude, a paciência, em mim? A beneficência pode efetuar prodígios. Ou você tira uma família da miséria. Você reintroduz um morador de rua na sociedade com a beneficência. Levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Então eu fui fazer a ronda. Aquela tarefa que a tia Adriana coordena, né? Que é levar itens de necessidade emergencial para pessoas em situação de rua, que moram na rua, provisoriamente na rua. Aí eu fui fazer essa tarefa. Aí eu desci com o marmitex, entreguei para um morador de rua, ele abriu e falou assim,
Ah, nem tio, frango? Eu não gosto de frango, não. Aí eu, meu irmão, me desculpa. A gente tem um pãozinho com leite, com café. Sério? Ah, pode ser. Aí eu levo o pão, dou um café com leite, ele prova. Ô tio, mas esse café tá com pouco açúcar, pô, tempera isso direito. Ô, meu irmão, me desculpa, né? Eu vou ali buscar. Cliente exigente, né? Eu vou ali buscar um agasalho para você, meu companheiro. Aí pego um cobertor e entrego para ele. Ô, de lã, eu sou alérgico a lã, o senhor leva esse cobertor para lá. Tá bom, né? Tem algo que eu possa fazer pelo senhor? É, tem. Eu tô precisando de uns itens de higiene pessoal, o senhor tem? Ah, nós temos um ali no carro, vou buscar. Aí busca um sabonete, uma escova de dente, uma pasta de dente, leva para ele. Mas esse sabonete não é a marca que eu gosto. O que ele está exigindo de mim? Paciência. Quer dizer, a tarefa exige ali somente a beneficência? O pão, o leite, o agasalho? Não. Para que a tarefa de beneficência se consolide, eu vou ter que ostentar, demonstrar muita paciência. Tá bom? E aí a gente vai, né? Encerrando hoje um dia mais curto, né? A gente vai encerrando com uma fala do Jerônimo Mendonça. Na verdade, é um poema do Jerônimo Mendonça. O poema inteiro diz assim: paciência, o nome já diz, é ciência da paz. Senhor, me ensine a esperar, pois o melhor sempre virá. O melhor do outro um dia vem. Eu só preciso dar tempo ao tempo. Paciência, o nome já diz, é ciência da paz. Quando eu cultivo a paciência, ou seja, quando eu retardo, adio a minha raiva, a minha cólera, eu estou cultivando em mim qual semente? A da paz. Viver em paz é, sobretudo, ter paciência com o outro. Eu coloquei uma foto aqui do ancião com a mãozinha de uma criança. Então, espiritualmente, eu posso ser um veterano, um ancião. Eu tenho que ter paciência com a criança espiritual. Fala, Pezinho. Isso. Então, Jesus tinha paciência com a impaciência. Pedro era um cara extremamente impaciente, né? Jesus tinha paciência com a paciência dele, né? Todos, né? Paciência conosco há quantos séculos, né? Quantos milênios, paciente conosco, né? Então, tenhamos com o nosso próximo a paciência que o nosso credor maior teve conosco. Isso não é mais que obrigação, não é fazer demais, é fazer o mínimo. Bom? Fiquei com Deus, até a semana que vem.